Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom galera, quando a gente faz alguns estudos, a gente procura algumas coisas, algumas informações para passar aqui para vocês, a gente acaba se deparando com outras que já vimos lá atrás e de repente acabamos achando uma coisa muito interessante e que é o que eu vou trazer hoje aqui. Mas ainda virão vídeos, como eu falei antes, sobre casamento e outros vídeos muito interessantes. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos que estarão muito interessantes. E eu quero trazer aqui uma coisa que eu achei muito interessante, um relato do próprio Jesus. Ou seja, Jesus ele não concorda com a doutrina que é ensinada hoje nas igrejas sobre o arrebatamento. É ensinado que Jesus vai vir para buscar a sua igreja, ou seja, para arrebatar a sua igreja. Só que encontra-se na Bíblia, nas Escrituras, um relato um pouco ao contrário de Jesus. Jesus dá um depoimento contrário a isso. Quer ver? Vamos lá, ó. Para João capítulo 17, versículos do 14 ao 20. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, neste momento, é uma oração que Jesus está fazendo ao Pai, a Deus. Jesus está fazendo uma espécie de oração, ele está rogando ali pelos apóstolos, a quem ele escolheu para levar o evangelho ao mundo. Jesus escolheu os apóstolos e enviou eles ao mundo. E Jesus estava ali rogando por eles, para que Deus não tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. E não só eles, mas como nós vimos ali, assim também todos aqueles que crêem em Jesus. Então Jesus estava rogando para eles não serem tirados deste mundo, mas para ser livres do mal. Bom, mas se é ensinado que Jesus vem arrebatar a sua igreja, então, nesse caso, Jesus teria que tirar essas pessoas que são arrebatadas do mundo. Mas nós já vimos em vídeos anteriores sobre o arrebatamento que, na verdade, esse ensino é totalmente contraditório do que as próprias Escrituras diz. O arrebatamento não tem muito a ver com o que se é ensinado e é totalmente diferente. Na verdade, o arrebatamento tem que passar pela morte para que o espírito seja arrebatado para viver a eternidade. É isso que as Escrituras nos informam. Mas por via das dúvidas eu vou deixar também um vídeo aqui no card explicando sobre o arrebatamento, inclusive de Elias e de Enoque, explicando na própria palavra o que ela diz, o que aconteceu com eles. Então, voltando ao vídeo, olha só, na verdade a igreja não será arrebatada da forma que se é ensinada. Assistam a esse vídeo do arrebatamento, e depois assistam esse novamente, ou se não, terminem de ver esse e depois vejam esse vídeo e verão que vai ficar tudo mais claro. Bom, então que mal seria esse? Para eles serem livres do mal, porque Jesus diz também que os próprios apóstolos seriam perseguidos. Ou seja, isso é o mal. Mas eles seriam perseguidos assim como aqueles cristãos que creriam em Jesus. Eles também seriam perseguidos. Mas que mal é esse então que Jesus está falando? Então olha só, vamos lá para Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então olha só,
essa passagem acabou de dizer que o próprio Deus, ele cria o mal, ele cria as trevas. Então quer dizer que todo mal é culpa dele? É claro que não, todo mal não é culpa de Deus. Mas como assim ele criou o mal então? Bom, eu expliquei um pouco sobre isso no vídeo anterior, vídeo que não existe luta do bem versus o mal. Mas eu vou falar um pouquinho para entender e qualquer coisa eu também vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário e no final de tela deste vídeo. E também vou deixar aqui no card para quem quiser ver esse vídeo. Mas para entendermos então o que significa esse mal, vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então olha só, a árvore do conhecimento do bem e do mal já estava lá no jardim do Éden, antes mesmo de Adão e Eva pecarem. Então essa árvore do conhecimento do bem e do mal representa o conhecimento do bem e do mal. Então o bem e o mal são conhecimento, é um conhecimento. Ou seja, nós somos ferramentas que utilizamos o nosso corpo para praticar o conhecimento do bem ou praticar o conhecimento do mal. Isso somos nós que escolhemos fazer. Só que a religião e muitas regras e a própria tradição dos homens tem confundido a muito, e muitos às vezes acham que estão fazendo a coisa certa e não estão. Mas também existe o extremo dos dois. O mal não é só aquilo de matar, de roubar, de fazer algo também que pode ser mal e às vezes para os olhos de algumas pessoas não é mal, que seria também criar uma religião e afastar as pessoas da verdade, daquela verdade que Cristo ensinou, da verdade das Escrituras. Isso também é o mal. Mas vamos lá então, qual seria aquele mal dos apóstolos? Esse mal seria justamente esse mal deles praticarem o conhecimento do mal, que Deus livrasse eles de praticarem esse mal, de escolherem esse mal, de fazerem o mal também, e não que outras pessoas não fariam mal com eles, porque naquela época eles teriam que ser perseguidos, assim como hoje existem também alguns tipos de perseguição. Na religião também se é ensinado que Jesus vai voltar assim como ele foi, em carne e sangue, carne e osso, daquela mesma forma em que ele subiu, justamente por causa daquela passagem em Atos, em que dois anjos falam que porque o povo estava olhando para o céu, que assim como ele foi, ele também vai voltar. Só que aí é um pequeno erro de entendimento, porque ele quis dizer que assim como ele foi, ele também vai voltar, ele iria voltar, como ele foi, ele vai voltar, e não exatamente com o corpo que ele foi, mas eles estavam enfatizando que aquele Jesus que foi era para eles se acalmarem porque ele voltaria. Só que essa volta de Jesus, como nós já vimos em outros vídeos, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário, no final de tela, e também vou deixar aqui no card. Essa outra vinda de Jesus não é para buscar a igreja ou arrebatar a igreja. Nós já vimos em outros vídeos que ele vem para julgar as 12 tribos junto com os apóstolos. Os apóstolos se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos. E Jesus também ele vem para aqueles que aguardavam para ser salvos, como nós vimos essa passagem também nesses vídeos que eu citei. É só conferirem nesses links que eu vou deixar onde eu falei. E como Jesus vem, ele vem então para aqueles que aguardam ele para a salvação, que são aqueles que ele vai colocar à direita, e aqueles que serão julgados são aqueles que ele vão colocar à esquerda. Todos esses são das 12 tribos de Israel, no qual os 12 apóstolos se assentaram em 12 tronos para julgar. Essa seria a segunda vinda de Cristo, como nós já vimos em vídeos anteriores. Mas continuando então, essa forma que Jesus vem, na verdade, não é uma forma física, de carne, de osso, em carne, em sangue, como as pessoas esperam, como a religião ensina que ele vem. E isso podemos ver, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16.
Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então olha só, desde aquele momento em que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, ele mesmo afirma que desde lá, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele afirma que naquele momento, se eles conheceram a Cristo segundo a carne, já daquele momento não conheceis mais Cristo daquele modo, segundo a carne. Porque o reino de Jesus, como nós vimos em vídeos anteriores também, o reino dele é um reino espiritual. Então essa segunda vinda dele seria uma segunda vinda espiritual e não física, como muitos acreditam. E como essa passagem deixa bem claro que se antes eles conheciam Jesus em carne, já desde aquele momento já não se conhece mais em carne. Então, essa segunda vinda é espiritual, como a própria Escritura diz. Eu vou deixar no link também, na descrição do vídeo, no final de tela e no primeiro comentário também, uma playlist com 6 vídeos sobre a vinda de Cristo. E cada uma tem passagens surpreendentes mostrando na própria Escritura que tudo foi para aquele tempo. É muito impressionante as passagens. Assistam essa playlist com 6 vídeos sobre a vinda de Cristo. É muito interessante. E como vimos nessas passagens, o sistema religioso ele está totalmente contra a própria Escritura. Eles estão contra os ensinamentos de Cristo, de Jesus. Eles estão sob a tradição de homens. Eles não ensinam corretamente as Escrituras. E hoje está muito claro isso. Não é mais uma coisa sutil, mas está escancarado que o sistema religioso está completamente errado. Eles estão ensinando as Escrituras de maneira errada, eles não estão ensinando corretamente, eles estão muito longe, não tem como mais, não dá mais para defender a religião, para defender o sistema religioso. Eles estão muito longe em relação às Escrituras. Então galera, esse é o estudo que eu queria trazer para você hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho porque ainda virão vídeos muito interessantes, muito reveladores como esse, como alguns outros e como alguns que vocês vão ver que realmente é muito interessante, assim como trazendo também a história daquele tempo, de algumas coisas que aconteceram na história que respaldam as Escrituras, como tudo foi para aquele tempo. Então se inscreva no canal, ative o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!